Então, gente, meu nome é Milena, eu sou doutoranda no PPG-Com da UFJF, né? Sou orientanda da Gabriela. Eu acredito que eu vou ser breve também, assim, que essa pesquisa é uma pesquisa que está dando os primeiros passos, né? Reformulando a pergunta, procurando o lugarzinho dela no mundo. Pode passar, né, por favor. O meu tema de pesquisa ele vem do mestrado, né? Que também foi feito no PPG-Com da UFJF, mas foi em outra linha de pesquisa que também envolvia uma obra específica, né, audiovisual de ficção científica no formato seriado, que foi 3%. E hoje eu apresento aqui uma vertente desse início de pesquisa, né, que na verdade também vem em forma de algumas dúvidas, muitas dúvidas. Então eu resolvi apresentar esse eixo específico aqui hoje também por isso, assim, né, para conversar sobre ele, porque era um eixo que estava meio enfraquecido, assim, na minha cabeça, então eu queria voltar a mexer nele para dar os próximos passos mesmo. Essa pesquisa ela investiga, né, obras audiovisuais brasileiras do gênero da ficção científica, com foco nos processos de divulgação, circulação e recepção, né, de alguma forma. O interesse central está em entender como que essas obras circulam e como que elas são recebidas por públicos que são fãs específicos da ficção científica, né, que procuram a ficção científica, e os que são que assistem, procuram obras brasileiras, não necessariamente desse gênero narrativo, considerando também as condições de acesso e consumo da ficção científica, considerando o contexto brasileiro, né? Pode passar, por favor. Então, o objetivo geral dela é compreender esses aspectos de divulgação a partir da análise do âmbito da circulação, né? Ou seja, entender como que essas obras chegam aos públicos, em quais espaços elas circulam e de que forma essa circulação interfere na recepção também, né? E na formação do gosto, assim, de assistir uma ficção científica brasileira, né? Principalmente por ser associada ao gênero, que tem uma produção massiva estadunidense, por exemplo. Pode passar. Para isso, se baseia no aporte teórico metodológico desenvolvido pelo Observatório, né, da qualidade, enfatizando na dimensão da circulação como eixo fundamental para a análise dessas obras. E acho que essa perspectiva ela possibilita não só ver o texto audiovisual, né, mas também o caminho que ele percorre até chegar a esse espectador. Acho que uma inspiração da pesquisa, né, para além do meu interesse nos estudos da ficção científica, é ter acompanhado durante alguns anos, tem um bom tempo que eu acompanho a mostra de cinema de Tiradentes, né, que está acontecendo agora, inclusive, assim, que tem poucos ou quase nenhum, assim, não classificados como ficção científica. Mesmo que não sejam classificados abertamente, mesmo tendo os aspectos e elementos desse gênero, né? Então, penso que também tem essa defasagem na classificação. Pode passar, por favor. A literacia é um eixo que eu pretendo olhar para pensar nessa recepção, né? Pensando que os fãs de ficção científica buscam ativamente obras de ficção científica fora das grandes plataformas, né? Que são mais de fácil acesso, de certa forma. Eu acho que isso respinga um pouco na criação também, né? Que é inspirado por essa falta de obras disponíveis, e partindo também, claro, da noção de um consumidor ativo e crítico. Então, o conceito ele entende, né, que o público é capaz de interpretar, avaliar e atribuir sentido às produções audiovisuais, não só consumir de forma passiva. Pode passar, por favor. Pensando especificamente na ficção científica, né, eu também relaciono um pouco a minha pesquisa de mestrado, né, que é a ficção científica como um espaço de construção e reflexão do imaginário tecnológico do país, né, do Brasil. Alguns autores, como Tuckerman e Silva, eu uso me baseio, né, para pensar que essas ficções científicas, que eles falam, né, que essas obras indicam que as narrativas de ficção científica elaboram suas projeções a partir das condições sociais, culturais, econômicas, políticas, nesse caso brasileiras, né? Mas, obviamente, também influenciada por obras estrangeiras. Um conceito também que eu busco usar, que é um pouco do meu mestrado também, que é o conceito de novo, que é do Subin, que ele aparece como um elemento central nas narrativas de ficção científica brasileira, né? Porque ele fala que
para ser classificado como ficção científica, não precisa ser necessariamente um aparato tecnológico, né? Pode ser um indício de tecnologia ou uma noção de novidade. Eu acredito que isso ajude a englobar, por exemplo, obras de baixo orçamento, assim, da ficção científica brasileira, porque vai necessitar de menos recursos técnicos mesmo para a produção dessas obras. E esse novo, geralmente também na ficção científica, ele dialoga diretamente com as questões sociais, culturais, políticas, enfim, do Brasil. Pode passar, por favor. Falando um pouco das hipóteses, né, eu parto dessa ideia de que linguagem e tecnologia na ficção científica são, ao mesmo tempo, o que foge às expectativas dos consumidores, né, que estão acostumados e consomem ficção científicas estrangeiras, e o que aproxima um público que é mais interessado em narrativas brasileiras de forma geral, né, independente do gênero narrativo. Parte um pouco da hipótese também de que existe uma parcela, mesmo que menor, de espectadores que buscam ativamente esses conteúdos fora das grandes plataformas de streaming, né, as plataformas de streaming de maior acesso. Pode passar, por favor. Como eu disse, ela ainda está no início, né, essa pesquisa, está em fase inicial, estou focando no levantamento bibliográfico, né, reunindo estudos sobre a produção audiovisual independente no Brasil, a relação com editais de incentivo, né, audiovisual, pesquisas sobre ficção científica, né, o estudo da ficção científica, considerando as características da ficção científica e os desafios específicos da produção do gênero no contexto brasileiro. Pode passar, por favor. Por fim, só reforçando, né, algumas problematizações centrais dessa pesquisa, assim, eu procuro tensionar o imaginário tecnológico presente nas narrativas brasileiras e a recepção da ficção científica no Brasil, considerando que essa formação, né, de um gosto, de uma escolha por obras acontece num cenário muito marcado pela presença de produções estrangeiras, principalmente estadunidenses, e isso foi um ponto também que eu considerei, mas não considerei na escrita, mas eu passei a considerar a partir de uma discussão interna mesmo das orientandas da Gabriela, e acho que isso foi muito importante, assim, ter me ajudado a pensar para contextualizar a minha pesquisa, e essa intenção, né, de perceber como que esse contexto influencia a circulação e o reconhecimento, né, da ficção científica brasileira. Acho que é isso, gente.